this woman is not fucking worried about her safety and security because she told TMZ herself, put my name in the article because she's trying to fucking get on. She wants some fucking fame. She's trying to get those Instagram fucking followers up. Se você tem 20 anos ou menos, talvez nunca tenha ouvido esse ruído. Embora possa parecer incômodo para você, esse som é agradável por gerações de pessoas até nos dias de hoje. Estamos falando dos velhos e queridos discos de vinil que, embora concorram com as gigantes Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music e uma infinidade de streaming, ele ainda continua perseverante e está determinado a ficar. Mas como se deu seu início e de que maneira explicar que tal mídia, apesar de tão antiga, se mostra contemporânea e virtuosa após mais de 70 anos de sua invenção? No dia 8 de novembro de 1888, o alemão Emil Berliner obteve a patente do gramofone. A criação foi realizada nos Estados Unidos, para onde Berliner havia imigrado. O mundo já conhecia o sistema de gravações de sons em cilindros fonográficos criado por Thomas Edison entre 1877, quando surgiu, e 1894, quando começou a ter a concorrência do gramofone. No entanto, em 1929, a produção dos cilindros fonográficos foi suspensa, salvo algumas empresas saudosistas que ainda os produziam como relíquias. Mas a grande novidade foi trazida pelo gramofone, que acabou se consagrando e oferecendo a base para a indústria fonográfica. Entendamos que o disco de vinil, como conhecemos, advém, ou seja, é a evolução do disco de goma laca, também criado por Emil Berliner junto ao gramofone. Um disco goma laca usava em sua estrutura resina e cera que, ao passar pelo processo de prensagem, formava um disco rígido, vítreo e extremamente frágil, onde qualquer queda poderia resultar em vários cacos para todos os lados. Esse formato era através de 78 rotações, gravações de 10 polegadas com duração de 2 a 3 minutos para cada lado e apresentavam diversas desvantagens em relação ao seu sucessor. Ao fim da década de 1940, após acontecimentos marcantes pós-Segunda Guerra Mundial, em 21 de junho de 1948, o húngaro Peter Carl Goldmark foi o responsável pela invenção do disco de vinil, ou LP, que é a abreviatura de long play.
uma mídia desenvolvida que usa um material plástico chamado vinil, normalmente feito de PVC e acetato, usualmente de cor preta. O primeiro 12 polegadas foi apresentado pela Columbia Records e, diferente dos antecessores, os discos rodavam com 33 1/3 rotações por minuto e possuíam de 25 a 30 centímetros e com gravações de 10 a 15 minutos para cada lado. Consequentemente, um produto que armazenava mais informação e durabilidade no mercado, prosperando assim exponencialmente a qualidade como um todo. Já o 78 RPM entrou em decadência com a sua produção encerrada nos Estados Unidos em 1957. No Brasil foi fabricado até 1964 e em países como Gana, Guatemala e na União Soviética foi comercializado até a década de 1970. Algumas fontes dizem que em 1948, a empresa alemã Deutsches Grammophon foi a responsável pelo lançamento do primeiro disco de vinil, que de fato substituiu o antecessor de goma laca. Outras apontam que foi a própria Columbia Records que no mesmo ano realizou o feito com uma gravação de Mendelssohn Concerto em Mi menor, do violinista Nathan Milstein. Como você pode imaginar, demorou um tempo até que a invenção que surgiu na Alemanha chegasse ao Brasil. Já por aqui foi em janeiro de 1951 e no mesmo ano lançado comercialmente pela gravadora Sinter, através do selo Capitol, o primeiro LP nacional em 10 polegadas e recebeu um nome bem brasileiro. Era Carnaval, uma coletânea de marchinhas para o carnaval daquele ano, contendo canções interpretadas por Heleninha Costa, Geraldo Pereira, Os Cariocas, Oscarito e outros artistas da época. Importante dizer que a primeira música gravada no Brasil foi bem antes do vinil, em 1902. Isto é Bom, música do compositor Xisto Bahia, interpretada por Baiano, gravação em 78 RPM, gravado na Casa Edison, Rio de Janeiro. Foi também o primeiro disco dupla face gravado no mundo. O vinil é um disco de plástico muito delicado e qualquer arranhão pode tornar-se uma falha a comprometer a qualidade sonora. Os discos precisam constantemente serem limpos e estarem sempre livres de poeira, guardados na posição vertical e dentro de sua capa e envelope de proteção, conhecidas vulgarmente como capa de dentro e de fora. A poeira é um dos piores inimigos do vinil, pois funciona como um abrasivo a danificar tanto o disco como a agulha. Em todo caso, o surgimento do vinil foi recebido como um acontecimento inovador para o universo musical. A partir daí, o mercado fonográfico muda completamente e todas as gravadoras adotam essa mídia, dando início à era do vinil. A era do vinil foi a era de ouro para as gravadoras e artistas. Como era muito difícil piratear um LP, quase não havia falsificação. E assim, artistas não precisavam fazer shows porque viviam das vendas de seus LPs. E as gravadoras faturavam fortunas vendendo discos e nos obrigando a comprar os originais. O vinil teve seu auge nos anos 50 até o final da década de 1980, sendo consumido rapidamente pelos lares, rádios, TVs, cinemas e lojas especializadas em revenda, impulsionando o mercado de produção de radiolas, vitrolas e mobílias decorativas com toca-discos, tornando-se artigos de luxo e indispensáveis em todas as casas da época. Inicialmente, os discos eram muito caros, mas não demorou para difundirem para todas as classes. 2 pontos relevantes a se considerarem foram orquestras que se apresentavam nos palcos junto aos artistas e grande representatividade nos anos 70 era disco, onde DJs começam a tocar e mixar os discos em discotecas, popularizando ainda mais aquela mídia que embalava as noites para jovens de todas as classes sociais. Por aqui, o vinil foi soberano e dominou o mercado até 1996. Artistas se revelaram durante o incrível momento dos discos e muitos se consagraram com vendagens históricas como The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. As vendas de The Dark Side of the Moon foram tão expressivas que a gravadora precisou abrir novas fábricas para conseguir imprimir as cópias. Ao redor do mundo, estima-se que as vendas tenham chegado a 45 milhões. Back in Black, CDC, com vendas estimadas em 51 milhões, o álbum Back in Black, da banda australiana AC/DC, é apontado como o segundo mais vendido da história.
Thriller, Michael Jackson. O rei do pop fez história na música e um dos feitos foi com o álbum Thriller, lançado em 1982. Os últimos dados sobre a venda do sexto disco do cantor são de 66 milhões de cópias e, sem dúvidas, o disco mais vendido da história. Já por aqui, os top 3 mais vendidos do Brasil são Leandro e Leonardo, disco de mesmo nome, 3.145.814 cópias vendidas. Esse disco foi lançado em 1990 no universo sertanejo. Trata-se do quarto álbum da dupla e, pelo sucesso da música Pense em Mim, a venda foi exorbitante. Show da Xuxa 3. Xuxa, 3.216.000 cópias vendidas. Este disco é do gênero infantil, com lançamento em 1988, e é o quarto álbum de estúdio da Xuxa, com hits como Arco-Íris, Abecedário da Xuxa e Hilarie. A canção Hilarie permaneceu em primeiro lugar durante 20 semanas em paradas brasileiras, como a mais executada em rádios. Músicas para louvar o Senhor. Padre Marcelo Rossi, 3.328.468 cópias vendidas. A posição líder nesta seleção é do álbum Músicas para Louvar o Senhor, entre os 10 discos mais vendidos da história do Brasil. O gênero é católico, com lançamento em 1998. O disco vinil não era apenas um formato para armazenar e reproduzir músicas. Os discos eram embalados em capas que muitas vezes chegavam a ser tão planejadas e trabalhadas pelos artistas quanto as próprias músicas. Os amantes do disco têm verdadeira paixão pelo ato de tirar o disco da capa, admirar a arte de embalagem enquanto ouvem a música e depois mudar o lado do disco manualmente. O LP teve tanta representatividade no Brasil que fora criado o Dia do Disco, instaurado no Rio de Janeiro em 1978 pelo vereador Edgar de Carvalho, como forma de homenagem ao cantor e compositor de samba Ataúfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1969. O Dia do Disco está em vigor e trata-se de eventos, datas comemorativas e feriados no município do Rio de Janeiro. Todavia, é pouca representatividade, já que mundialmente considera-se como Dia do Disco o dia 12 de agosto, data em que Thomas Edison inventou o primeiro fonógrafo em 1877, que, na minha opinião, faz muito mais sentido. Até aquele momento, nada ameaçava os LPs. Contudo, em 1979, Kees Hamming, um holandês que trabalhava na Philips, e o japonês Toshita Toei, pertencente à Sony, trabalharam em consórcio cujo projeto final se deu conhecido como Compact Disc, popularmente conhecido no Brasil como Disco Laser na época. No ano posterior, em 1980, as duas empresas apresentaram a nova tecnologia na Feira Tecnológica no Japão, em dezembro daquele ano, mas tal aceitação não sobreveio. A fábrica Toshiba apresentou um formato parecido com o CD de nome PCM, uma espécie de CD com dimensões do LP, muito parecido com o Laserdisc, criado mais tarde, mas tal tecnologia não permaneceu. Somente em 1981, o Compact Disc começou a ser conhecido após o maestro austríaco Herbert von Karajan promover o festival em Salzburg para divulgar essa mídia. A partir daí, o CD começaria a ser conhecido pelas pessoas de forma global. O formato foi originalmente desenvolvido com o propósito de armazenar e tocar apenas músicas. O diâmetro de um CD tradicional é de 120 mm, cerca de 4,7 polegadas, e possuía originalmente a capacidade de armazenar até 74 minutos de áudio. Só anos depois passou a possuir 80 minutos de gravação e, mais à frente, adaptado para o armazenamento de dados, o CD-ROM com 700 MB de dados. No dia 1º de outubro de 1982, de forma tímida, o CD chegou ao mercado junto ao primeiro CD player, o Sony CDP-101, e a partir do final da década de 1980 e início da década de 1990, os CDs prometiam maior capacidade, durabilidade e clareza sonora, sem chiados, fazendo os discos de vinil ficarem obsoletos e desaparecerem quase por completo no fim do século XX, uma promessa tentadora na época. 1º de outubro também em 1982, no Japão, o primeiro compact disc da história, representado pelo 52nd District, do compositor, pianista e cantor Billy Joel, foi lançado, e somente em 1986, pela primeira vez, os CDs ultrapassaram em vendagens os LPs em nível global. Entretanto, no Brasil estávamos começando, e no dia 9 de abril de 1986, com gravação da cantora Nara Leão, em parceria com o compositor e violonista Roberto Menescal, o primeiro disco é lançado em formato CD no Brasil, e foi Garota de Ipanema, em gravação de Nara Leão.
O reinado do vinil no Brasil foi absoluto até o ano de 1994, onde a partir daí o CD foi adotado como mídia principal e vigorando nas vendagens. A aniquilação do disco estava lançada. Você pode até não acreditar, mas tornou-se comum pessoas jogarem fora como coleções inteiras de discos, toca-discos e aparelhos de som, acreditando serem lixos, obsoletos e velhos. Ainda que muitos resistissem a abandonar seus LPs para aderirem aos CDs, a mudança parecia inevitável. CDs são menores, mais leves, suportam um número consideravelmente maior de música, têm qualidade sonora e são portáteis. A verdade, porém, é que o CD revolucionou a indústria fonográfica e até mesmo os mais apaixonados pelo vinil enfrentaram dificuldades para resistir aos novos tempos. O sucesso foi tamanho que em poucos anos após o lançamento do CD em sua versão final, a Sony apresentou ao mercado o famoso Discman, um toca-discos portátil feito exclusivamente para CDs e que substituiria o Walkman para o toca-fitas. Os CDs começaram a ser parte tão comum da vida das pessoas que logo as fabricantes de som automotivo lançaram modelos que permitiam que os CDs fossem tocados nos carros. Esse breve resgate de como as coisas evoluíram rapidamente nos ajuda a entender por que a mudança apresentada pelo CD parecia ser um caminho sem volta. Depois do CD, a música se tornou digital e as pessoas, sobretudo as mais jovens, que cresceram habituadas a essa tecnologia, passaram a ouvir seus artistas preferidos pelo computador. A evolução não parou nos CDs e novas tecnologias chegaram a abranger esse cenário digital. No final da década de 1990, o Moving Picture Experts Group, mais conhecido como MP3, é lançado nos Estados Unidos. No dia 15 de setembro de 1998, chegava às lojas dos Estados Unidos o Rio PMP300, o dispositivo que abriu as portas do mercado de MP3 players no mundo, bem antes dos famosos iPods, que só foram lançados 3 anos depois pela Apple, em 23 de outubro de 2001. Na época, o tocador desenvolvido pela empresa Diamond Multimedia chamava a atenção pelo tamanho e seu preço acessível e por trazer a proposta de ouvir arquivos de música sem serem um computador ou por meio de um CD em um Discman. Com a chegada do formato MP3, a venda de CDs despenca no mercado e a indústria fonográfica, assim como artistas, são fadadas a uma crise sem precedentes. Já em 1999, Sean Frayne, de 19 anos, criou Napster, com Sean Parker, cofundador, de 20 anos. Um programa de compartilhamento de arquivos MP3 gratuito que agravaria ainda mais a crise fonográfica. Patenteada em 2001, o Napster, já com 26 milhões de usuários, estabelece o caos na cultura pop pelo binômio Napster-MP3 e acaba de gerar um inestimável tesouro aos apreciadores de músicas sem pagarem por elas. Foi uma época onde gigantes como a Universal Music, Sony Music, Warner Music e EMI sofreram profundamente com tamanha pirataria, sendo que o Brasil é o terceiro maior consumidor de pirataria no mundo, ficando atrás somente da Rússia e Estados Unidos. Nessa época, muitos processos foram julgados e o Napster perdeu a maioria deles, dando fim à empresa, mas tal fim não significava a morte do compartilhamento de músicas. Programas como LimeWire, de 2000 a 2010, Kazaa, de 2001 a 2006, Emule, de 2002, ainda mantido até hoje por fãs do programa, e o SoulSec, de 2002, que ainda está em funcionamento, sem contar as várias comunidades de músicas do antigo Orkut, como a discografia do Orkut, de 2005 a 2009, além de aplicativos Storage, The Pirate Bay, de 2003, que constantemente muda de domínio, tentando burlar a perseguição, que são oferecidos na rede para compartilhamento não apenas de músicas, mas filmes, séries, imagens e softwares. Não podemos deixar de fora que grandes sites de pirataria também foram coparticipantes durante essa época. Megaupload fez muito sucesso até seu fechamento pela polícia em 19 de janeiro de 2012. Mininova, fechado em 2009, e RapidShare, 2015, também tiveram o mesmo fim do Megaupload.
Quando lançado no final dos anos 80, o CD era vendido numa embalagem especial. Parecia uma caixa de joias e não era barato. Com o boom de vendas, na década seguinte, ele passou a ser comercializado até em lojas de departamentos ao preço de caixas de leite. Foram removidos seus lindos encartes, onde apreciadores folheavam enquanto se escutava o CD, diminuindo ainda mais a experiência e empobrecendo o produto. Até as serigrafias e pinturas nas superfícies foram trocadas por borrões de tintas. O que era nobre virou algo banal, sem uma aura de glamour convidativa e se tornando um produto de desalinho agravado ainda mais pelos arquivos MP3, gravadores de CDs e compartilhamentos na rede. E nessa época, em que situação estava o LP? Apesar de decretada sua quase morte, os discos de vinil de forma reduzida ainda pairavam por todo o mundo. Até o momento, não se ouvia dizer que algum cantor ou banda tivesse prensado algum novo LP ou regravado, mas ainda assim grandes feiras de colecionadores, sebos e amantes do velho vinil movimentavam um mercado tímido, mas ainda significativo. O disco, ainda achacoso pelo CD, MP3 e compartilhamentos, enfrentaria programas específicos adaptados inclusive para os celulares modernos. Em 30 de março de 2006, sai um certo serviço de nome Groove Shark, que compartilhava músicas de formato diferente. Nele você não baixa a música para seu computador, mas sim paga um pequeno preço para ouvi-las. Essa é a premissa do streaming, que quer dizer transmissão. O serviço depende da conexão com o aplicativo e você não é dono do arquivo de música. O Groove Shark não foi o primeiro, mas um dos mais populares dessa época e durou até 2015, depois de um acordo com as gravadoras. O primeiro streaming legalizado do mundo foi o próprio Napster, após se adequar às legislações no final de 2001, mas as pessoas não se sujeitaram a pagar para usá-lo. O serviço de streaming demorou um pouco até se estabilizar, pois ainda passava por processo de evolução da conexão de internet e evolução dos celulares. O mercado de CDs acabou no Brasil. Não literalmente, porém quase totalmente. A Sony Music parou de produzir os CDs aqui. Universal e o Warner continuam, porém com cada vez menos lançamentos. E em relação ao mercado de CDs, o que se percebe é a decisão estratégica de empresas como Sony Music, Universal Music e Warner Music de não mais investir no formato, abrindo mão de lançar novos discos no país e reduzindo cada vez mais seus catálogos físicos, focando os esforços nos formatos de streaming. Os serviços digitais de streaming tendem-se a se popularizarem ainda mais. Gigantes como Spotify de 2008, Apple Music de 2015, Deezer de 2007, Amazon Music de 2008, Tidal de 2014 e YouTube Music de 2015 dominam o mercado, segundo dados oficiais. A IFPI, instituição que emite anualmente o relatório sobre o mercado musical mundial, diz que essas plataformas já somam mais de 70%. Acredita-se que atualmente bandas como Deep Purple têm tiragem de menos de 500 cópias em CD. Diferentemente disso, o novo álbum de Ozzy Osbourne não saiu em nenhuma mídia física. Ou seja, isso não se dá porque eles não querem que o disco chegue até os consumidores. Muito pelo contrário. Trata-se de uma decisão organizacional totalmente sensata e compreensível. Afinal, ninguém quer uma tiragem enorme com 2.000 CDs encalhados no estoque, certo? O Brasil é atualmente o 10º maior mercado musical do planeta, atrás de Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha, França, Coreia do Sul, China, Austrália e Canadá. Somos um destino atraente para artistas dos mais diversos estilos, que encontram ótima receptividade do público brasileiro. Somos um mercado atraente, mas o público que lota shows e enche estádios não consome a música necessariamente através da mídia física. E isso é um fato. Fadado ao esquecimento, o disco recuperou seu prestígio nos últimos anos, acompanhando a dinâmica e o crescimento da onda vintage. De acordo com a RIAA, Record Industry Association of America, no primeiro semestre de 2020, a venda de LPs superou a de CDs pela primeira vez desde 1986, representando 62% da mídia musical física comercializada em território americano. O vinil está se destacando cada vez mais em todo o mundo. De acordo com o The Wall Street Journal, ao todo 9,2 milhões de LPs foram vendidos no ano de 2014, um crescimento de 53% em relação a 2013. No total, a pesquisa de Nielsen SoundScan aponta que as compras dos discos nos Estados Unidos representam 6% de todo o consumo de música no país.
Entre os artistas que mais venderam disco de vinil estão Arctic Monkeys, Lorde, Lana Del Rey, Lady Gaga, entre outras bandas que atraem um público mais jovem no país e no restante do mundo. Em 2017, os discos de vinil mais vendidos vieram de relançamentos de clássicos como The Beatles, Pink Floyd e outros. Grandes nomes da atualidade como Ed Sheeran e trilhas sonoras como Guardiões das Galáxias e La La Land também foram expressivos. O LP tem suas desvantagens, a principal delas é que você não pode levar consigo, não é prático. E hoje em dia temos muitas outras opções de mídias digitais que satisfazem essa necessidade. Felizmente, o disco de vinil sempre teve grande aprovação por proporcionar uma interação maior com a música. Algumas pessoas gostam da experiência de colocar um vinil em seu toca-discos, posicionar a agulha e apreciar com calma as melodias. O disco de vinil você pode segurar em suas mãos, olhar a capa, normalmente com uma arte impecável, e ler as letras das músicas. Diferente dos CDs e streaming, que tem uma limitação de frequências de 20 Hz a 20 kHz, os discos de vinil não têm tal limitação. Dessa maneira, se o toca-discos estiver ligado a um bom sistema de áudio, é possível ouvir sons que foram cortados dos CDs. Os graves, baixas frequências, contidos nos discos de vinil, são mais profundos e cheios, o que aumenta muito a percepção de especialidade. Em alguns casos, até a ambiência do estúdio é capaz de ser percebida. Todavia, isso é perceptível para ouvidos bem treinados. Vários formatos novos de áudio foram desenvolvidos além do MP3, como FLAC, AIF, DSD, MQA, todos apresentando melhorias audíveis em relação aos seus antecessores. Mas até o momento, numa comparação simples entre um bom toca-discos e um player desses novos formatos, os discos de vinil continuam a surpreender e encantar. Na segunda metade de 2008, os proprietários da gravadora Polisson, informados do volumoso crescimento na venda de vinis nos Estados Unidos e na Europa, depararam-se com a possibilidade de adquirir o maquinário da antiga fábrica e reativá-la. Em setembro do mesmo ano, começaram as diligências e os estudos que resultaram na aquisição oficial em abril de 2009. No final de novembro de 2009, depois de meses de restauração, a fábrica finalmente fica pronta, sendo feitos os primeiros testes com os LPs produzidos. A fábrica tem capacidade para produzir 28 mil LPs e 14 mil compactos por mês, e estabeleceu-se como única fábrica de vinis de toda a América Latina, condição que se mantinha até o final do terceiro trimestre de 2017, quando a fábrica Vinil Brasil foi inaugurada. Naquele mesmo setembro, em 2017, a fábrica Vinil Brasil começava sua jornada na produção de LPs e compactos, após adquirirem as antigas prensas da gravadora Continental, uma das mais importantes do país entre as décadas de 1940 e 1970, em um ferro velho na cidade de São Paulo. Até o momento da gravação desse vídeo, levantamos 126 fábricas atuando na produção de discos de vinil no mundo. A GZ Media é a maior fabricante de discos de vinil no mundo, localizado na República Tcheca e atua desde 1951, e que prensa discos que vão desde as superstars até bandas independentes. A fábrica opera também na América do Norte. A GZ Media, além do vinil, produz CDs, DVDs e embalagens, mas o LP é o responsável por cerca de 65% da receita do grupo e emprega 1.800 pessoas. Apesar da popularidade, do acesso instantâneo à mídia digital e sites de streaming fáceis de usar como o iTunes da Apple e Spotify, Michal Sterba, executivo-chefe da empresa, disse a Reuters durante um tour pela fábrica que 2020 foi um ano recorde, embora as vendas da empresa tenham caído no começo do bloqueio por motivos de segurança sanitária causado pela Covid-19. Contudo, no início do ano passado, a demanda disparou no segundo semestre. Com a considerável venda de discos em todo o mundo, a indústria de vitrolas e toca-discos não ficaria de fora. Em 2014, a Pioneer DJ lança o toca-discos Pioneer PLX-1000 e PLX-500. Audio-Técnica, Ion, Bronco, Newmark também produzem seus respectivos toca-discos e vitrolas. Até a Panasonic Corporation, detentora da marca Technics, que fabricou os famosos toca-discos SL-1200 MK2 e 1210 MK2, encerradas em 2010, anunciava lançamentos da empresa com o toca-discos Technics SL-1200 GAE Limited Edition em 2016, além de outros modelos como o SL-1200 MK7 em duas cores e a 1200 MK7 BC1 para o ano de 2019. Existem no mercado vários modelos de toca-discos, dos profissionais até mesmo aquelas que são portáteis e que se fecham como uma maleta para que sejam transportadas de um lado a outro.
Segundo a Amazon, o site vendeu pelo menos um toca-discos por minuto no período de fim de ano em 2020. Foram mais toca-discos vendidos que qualquer outro aparelho caseiro de áudio já vendido no período de Natal e Ano Novo. Esse crescimento exponencial do interesse por toca-discos mostra não apenas o crescimento do mercado de vinis na indústria musical. Ao contrário do que aparenta, a música analógica está longe de morrer, apesar do crescimento de plataformas de streaming. Para chegar a isso, manter o preço baixo foi crucial. O aparelho mais vendido, o Jensen JTA-230, uma radiola com 3 velocidades de canais e alto-falantes, baixou de $80 para $49, uma queda de 39%, isso no mercado exterior. Já por aqui, no entanto, o toca-discos não é um aparelho tão barato. Um dos modelos mais vendidos no mercado, o CTX Classic, não custa menos que R$ 1.189,15, em valores corrigidos para o ano de 2021. As empresas de tecnologia também buscavam escrutinar soluções para os DJs, pois com a quase aniquilação dos LPs e posteriormente volta deles, ficou-se um hiato de anos. A grande maioria foi levando a se adaptarem para outras mídias, como CDJs e controladoras que desempenham um ótimo papel. Todavia, existia uma parcela de DJs que não se adaptavam bem a esses formatos, principalmente os DJs de combates, conhecidos como DJs de alta performance ou turntable. No dia 29 de agosto de 2005, as empresas Stanton Magnetics, em parceria com a Native Instruments, criam o Finance Crash 1.1, uma interface de áudio para DJs que mudaria o cenário dos tradicionais discos para a discotecagem. Esse sistema funciona partindo da ideia de controlar o áudio digital usando vinil. Esses discos contêm um sinal de áudio contínuo, composto de uma única frequência de sinal em 1 kHz ou 2 kHz. O sinal é analógico e para ser transmitido ao computador é preciso ter uma placa de áudio. As principais marcas têm suas próprias interfaces, que geralmente vêm acompanhadas do software, mas você pode optar por opções de outras marcas. Obviamente, estamos falando de um simulador que se aproxima absurdamente na experiência da manipulação e tato que só os vinis conseguem, o que não tem a ver com a qualidade de áudio, salvo que estamos falando de arquivos digitais. Em suma, o DJ pode tocar milhares de músicas em seu toca-discos usando apenas um par de vinil e sem se preocupar em transportar centenas de discos para suas festas. Após anos de evolução, empresas se especializaram em simuladores de vinil como o Serato DJ Pro, Record Box da Pioneer DJ, Tractor DJ, pertencente a Native Instruments, e Virtual DJ, que são os principais nomes do mercado atual. Esse mercado chamou muito a atenção dos DJs, abrindo uma dimensão de fabricantes que confeccionam discos de diversos modelos, cores, tamanhos, edições limitadas e especiais com personalidades da música e até formatos nada convencionais. Embora tenha sido ofuscado e esquecido por um bom tempo, o disco está muito presente e ainda com força renovada. Mas não podemos romantizar que ele será como antes, claro que não. O consumo do disco sofreu e se adaptou com a chegada de novas tecnologias. Obviamente, ele teve um final, sem sombra de dúvidas, melhor que o CD. Ainda que o disco de vinil mantenha seu sucesso nos dias de hoje, é de se esperar que os mais caros de todos os tempos sejam obras clássicas ou raras, certo? Para matar sua curiosidade, supondo que você tenha se interessado em saber, preparamos a lista dos 5 vinis estrangeiros mais caros do mundo. Vamos a eles. Primeiro, Once Upon a Time in Shaolin, de Wu-Tang Clan, $2 milhões. Segundo, The Beatles, White Album, dos Beatles, $790 mil. Terceiro, My Happiness, de Elvis Presley, $300 mil. Quarto, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, $290 mil. Quinto, Double Fantasy, de John Lennon e Yoko Ono, $150 mil. Já no Brasil, o disco mais caro é o de Luna Cortez e Zé Ramalho, Paê Biru, de R$10 mil. Raul Seixas, Let Me Sing My Rock and Roll, de R$2.500 a R$6 mil. Roberto Carlos, Louco por Você, de R$1.000 a R$3.000, seguidos de uma lista interminável. Porém, não se anime em procurar esses exemplares na internet, pois duvido muito você encontrá-los por aí. O que podemos concluir é que a projeção do LP foi e é bem sucedida. Ele sempre se diferenciou, principalmente pelas capas e pelos encartes.
Apesar de sua morte ter sido decretada diversas vezes, hoje vários artistas fazem questão de lançarem suas músicas em vinil. Gravadoras apostam também em relançamentos com tiragens para colecionadores. Por fim, esse mercado é consolidado, seja ele por alguém retrô apaixonado por vinil, DJs que fazem questão dessa mídia e principalmente a nova geração que aprendeu a gostar dos discos de vinil. Sejam influenciados pelos pais ou simplesmente se apaixonaram por essa mídia encantadora. Cross 12 é um toca-discos híbrido que toca discos analógicos e também tem controle digital para o Serato Record Box. Ao operar pelo Serato Record Box no formato digital, você pode reproduzir arquivos de música sem se preocupar com saltos da agulha ou vibrações desnecessárias. Com o sistema magnético acoplado ao prato, também é possível suavizar ou colocar mais pressão no disco e encontrar a fricção perfeita para seu scratch, seja no modo digital ou analógico. Com o Step Pitch, ficou muito mais fácil realizar a técnica do Tone Play e evoluir a sua performance. Se deseja tocar digitalmente no software com equipamento, basta conectar o toca-disco na entrada fono do mixer e selecionar o modo digital. Além, claro, de escolher o deck e o software que irá utilizar. Estão disponíveis 4 pads para sua performance e neles você pode utilizar os recursos de Hotkey, Sampler, Stems ou Scratch Band. O Cross 12 traz confiabilidade e inovação para sua performance. Confira o vídeo completo no nosso canal do YouTube, Pioneer DJ BR. E aí, o que achou dessa máquina? Todo dia, milhões de pessoas perguntam lá. Já se perguntou por quê? Onde mais tem cashback no app Abastece Aí? Só tem lá. E quilômetros de vantagens? Só tem lá. Para trocar por ingressos, passagens aéreas? Só tem lá. E até cashback pra valer no Posto Ipiranga? Posto completo, com app completo. Todo dia, milhões de pessoas perguntam lá. Já se perguntou por quê? Onde mais tem Rendimax e Profrotas? Rendimax, o diesel completo que aumenta a vida útil do motor. Só tem lá. Você anda mais com menos. E ainda tem desconto com Profrotas. Só tem lá. Ipiranga, posto completo com diesel completo.
milhões de pessoas perguntam lá na MPM. Já se perguntou por quê? Onde mais tem de tudo a toda hora? Tem até padaria e um salgadinho gostoso. Só tem lá, baby, só lá. E aquele atendimento à MPM? Só tem lá. Olha só quem saiu da geladeira. Ipiranga, posto completo com loja completa. Só tem lá. Todo dia, milhões de pessoas perguntam lá. Já se perguntou por quê? Onde mais tem jet oil e lubrificante Ipiranga? Só tem lá. Uma linha completa para cada tipo de motor. Só tem lá. Serviço completo para o seu carro e ainda cashback para valer pelo app Abastece Aí. Lubrificantes Ipiranga, a linha de lubrificantes completa. Só tem lá. Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó. Uma hora sofrida na vida do cara, velho.